Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão aqui presencial e também aqueles que estão em casa nos assistindo, né? Hoje nós temos um grande amigo, né? Grande profissional na área dele, na área que ele atua. Ele é psicanalista, psicoterapeuta e faz palestras em várias casas, faz cursos, seminários, e nós vamos ter, esse ano tenho certeza que vamos ter o retorno dele algumas vezes aqui na casa. Mas eu quero te pedir, meu irmão, que você deixe as suas luzes conosco hoje, que você tem muita responsabilidade. Tá? Então eu peço ao irmão José, todos os benfeitores da casa, que te abracem, que te envolvam, que te intuam, te inspirem, para que a gente saia fortalecido essa noite. Assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa com uma pessoa simpática como essa, né? Então a gente... E o meu tema de hoje eu vou falar sobre o perdão, que é uma condição muito difícil, né? A gente vive, principalmente conosco, né? A gente se cobra demais, se machuca demais. E o perdão, ele realmente é aquele que nos liberta. Como costumamos dizer, ele lava a nossa alma. Apesar que a gente corrompe um pouco essa palavra lavando a alma, né? Eu vou contar uma história rápida de uma família onde Dona Helena, uma sexagenária, estava preparando o jantar das suas netas. Ela teve apenas uma filha e essa filha deu a ela duas netinhas gêmeas e já estavam na faixa dos 30 anos. Esse período é crítico demais para todos nós. E ela estava esperando, sorridente, lá, os seus pensamentos perdidos na época do seu esposo, que já tinha partido. E ela estava nos seus momentos felizes, preparando o jantar. Aí, de repente, ela ouve uma porta batendo para a sua neta, Esther, um tanto quanto mimada, né? Uma das gêmeas, aquela que era mais ativa, mais revoltada. E ela entra na cozinha falando para a avó: hoje eu lavei a alma. A avó até espantou, porque não estava combinando, né? Lavar a alma é uma delícia, né? Se eu lavei a alma, estou bem, estou radiante. Ao contrário, ela estava revoltada, irritada. Como assim, minha filha? Uma voz doce, meiga como ela era. Como assim, minha neta? Como você lavou a alma? Ah, hoje eu peguei a Kátia de jeito. Kátia era a irmã dela. Peguei ela de jeito. Ela pensou que ia me esnobar, mas comigo não tem isso não. Tudo aquilo que eu guardava eu joguei para fora. Falei tudo na lata, como fala a molecada, né? Falei tudo na lata. Tudo que vinha, estava aqui dentro, eu botei para fora. Desde a minha época de infância, quando ela tinha tudo, eu não tinha nada. Na época da escola, aonde ela sentava lá na frente, para poder puxar o saco da professora, e eu sentava no fundo. Até isso eu dava azar por sermos gêmeas. Normalmente papai, que nos punha na mesma escola, que eu não queria, mas fazer o quê? Ela ficava lá na frente, eu ficava lá no fundo. Ela tinha as melhores notas e eu fazia isso aqui para passar, só para aparecer para papai, só para mostrar para a professora que ela, a maioria era a melhor da classe, melhor que eu. Ora, vejam só. E a vovó só escutando, com aquele olharzinho de compreensão. Mesmo na adolescência, ela vivia do lado da mamãe, onde a mamãe ia junto.
O papai chegava na primeira, saía da minha frente, passava por mim correndo, só para abraçar papai primeiro. Ora, bolas. E assim foi a minha vida, ela sempre melhor que eu. Até no casamento, vejam só. Eu, como a molecada fala, né? Eu tinha todo dedo podre para homem. Não dei sorte com o meu marido, o primeiro, né? Casei com ele. Ela, para variar, casou antes de mim. E está com ele até hoje, hein? Deu sorte, pegou um homem de bem, né? Família de bem. Hoje eles estão bem com dinheiro. E eu estou aí, ó, ralando. E não consigo as coisas que eu quero. O meu marido, tive que trabalhar, o cara vivia encostado, não parava emprego o tempo todo, entre emprego e sai de emprego, entre emprego e sai de emprego, vivendo com o famoso salário-benefício, né? Não fazia nada em casa, eu saía, quando voltava, lá estava ele esparramado no sofá, dizendo que amanhã eu vou ver emprego, amanhã eu vou ver emprego, e eu mantendo esse camarada. Ah, não aguentei, mandei ele correr. Arrumei o meu noivo, Antônio, cara bonitão, dedão, sarado, parecia ser gente boa. Passou um tempo, descobri que o cara era casado, estava noivo já, veja lá, cara noivo, estava noivo, e me enganou. Ah, mas está difícil, arrumar homem está difícil. E a avó escutando. Ah, mas hoje eu não aguentei. Quando ela me convidou, está sempre me convidando para tomar um lanche no shopping, sempre me convidando. Só que ela faz isso para me humilhar, sabia? Para me humilhar, porque ela tem dinheiro. Toda vez que eu vou pagar, ela não deixa. Chega lá, não, deixa que eu pago, só para mostrar que ela tem dinheiro e eu não tenho. Ah, mas isso estava aqui, ó, estava aqui, eu não aguentava mais. Na hora que ela voltou com o lanche, que ela sentou, e eu fui tentar, olha como eu sou inocente, ou burra, né? Não sei qual é a palavra certa. Quando eu fui falar para ela que eu tive um problema no emprego, porque meu patrão não é mole não, viu? Ô cara chato. Quando eu fui falar para ela, que ela falou assim, minha irmã querida, você tem que entender que ele também tem problemas. Aí, ah, não aguentei. Quando ela falou isso, eu não aguentei, porque ela está sempre me dando lição de moral. Eu falei, ah, não. E outra coisa, sempre se dá de boazinha, mas eu conheço a minha irmã. Ela pode enganar todo mundo, até aquele maridão dela lá, mas a minha ela não engana. Eu botei o Jabaquara em campo, eu falei um monte. Aí nesse momento a avó pergunta, e o que ela te respondeu? Nada. Não me respondeu nada. E nem deixei, viu? Levantei e fui embora, deixei ela falando sozinha. Quando ela terminou, a avó, posso falar agora, minha neta? Fala, avó, fala, pode falar. Só acha que eu fiz bem? Pode falar. Aí ela falou assim, você vai me deixar eu falar até o final, você vai me ouvir, me permitir que eu fale a minha opinião, pode ser? Pode, eu sei que você vai dizer que eu estou certa. Então tá bom, então vamos analisar por partes. Você diz que na sua infância, na sua pré-adolescência, a sua irmã estava sempre estava sempre puxando o saco da sua mãe, não é verdade? É, lógico que é, só para aparecer. E quando seu pai chegava, ela vinha correndo para cuidar do seu pai, não é? Será, minha neta, que o nome disso não é amor? Será que o nome disso não é gratidão? Pelos momentos em que nós estivemos doentes, das noites perdidas de nossa mãe, de sua mãe? Será? Aí ela deu uma balançada. Será que a sua irmã corria porque se iria mostrar para o pai, para o seu pai, que ele era muito bem-vindo na vida dela, reconhecendo todo o esforço que ele fazia, das horas extras,
das vezes que não podia sair com vocês, porque tinha que trabalhar, porque queria dar o melhor para você, porque vocês estudavam em colégios pagos, desde jovenzinhas, e ela foi balançando. Será que a sua irmã, quando conseguiu conquistar Antônio, rapaz bem afeiçoado, e você não, talvez a escolha dela tenha sido certa e a sua não? Como assim a escolha certa? Eu escolho o homem certo, sim, mas sua irmã conheceu Antônio na faculdade, e você conheceu Marcos numa boate, numa festa, numa live, não sei, no local em que vocês estavam, com a mesma intenção, beber, fumar, né? Paquerar. Qual é a intenção do seu seu ex-marido, quando te encontrou? Será que não é a mesma intenção que você tinha? Quando você sabia que ele era noivo, e por vaidade, você queria mostrar para suas amigas que você podia conquistar quem você queria. Será que ele era o homem certo para você? Será que o homem certo não estava te aguardando no local mais saudável, mais sadio? Agora, para encerrar minha meta, eu quero que você avalie isso. Quando você era jovem, você, ao contrário, tinha tudo o que queria, até da sua irmã, que muitas vezes abria mão das coisas dela para você. Você era a primeira a ter as coisas, e sua irmã muitas vezes abria mão, né, das vestimentas, dos apetrechos, dos locais aonde você queria ir. Ela não queria ir, mas ia para poder agradar você, porque ela te ama, e muito, não é pouco, muito, ela te ama demais. Por isso que ela te convidava, sabendo dos seus problemas que você passa, e por ela saber que você não tem o que ela tem, e isso dói no coração dela, ela está tentando amenizar esse problema, fazendo de tudo para te agradar. E ela te chama sempre para você lanchar, tomar café com ela, porque ela quer sua presença, porque hoje ela tem uma família, tem uma vida, vocês pouco se veem, não é verdade? Se você não sente falta dela, com certeza ela sente falta de você. E nos momentos de lazer dela, em vez de ela sair com as amigas, coisa que você faz, muitas vezes você se ausenta em nossa casa com seus pais, apesar de você morar aqui conosco, você muito poucas vezes é vista nessa casa, você sai correndo. E ela, com a família dela, com todas as preocupações e responsabilidades, ela disse assim: eu quero minha irmã do meu lado, nem que seja um pouco. E ela, nesse momento, te convida porque quer participar a felicidade dela para você, não para te esnobar, não, para te motivar, para te incentivar a buscar também essa felicidade nos locais adequados. Quando você diz que ela está sempre chamando sua atenção, ela não está chamando sua atenção, ela está te orientando. Então esses almoços, cafés, jantares, é uma oportunidade de ela ouvir você, ouvir as suas reclamações, as suas preocupações. E quando ela diz algo que você não quer escutar,
que às vezes é uma orientação para que você encontre o caminho da felicidade, porque ela conheceu esse caminho, você a rejeita. E ela começou a chorar, porque a avó, com a sua voz mansa, doce, tocou o coração dela. E para complementar a voz de minha neta: eu te amo demais, e é por isso que eu vou falar isso para você agora, por amor. Você se abandonou. Você se abandonou para viver a vida da sua irmã. E a partir desse momento, você se afastou da felicidade. Porque as tuas conquistas sempre serão suas. Mas você tem que trabalhar por ela. Isso acontece conosco quando nós nos afastamos do perdão. Porque a mágoa, o ressentimento, o ódio não nos pertence. E principalmente o outro não é responsável por isso, pelas nossas dores, pelas nossas mágoas, nossos rancores, não são. Por incrível que pareça, que a gente acha que o outro é sempre o culpado do meu fracasso, mas não são. Porque Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos vem falando há milênios: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço, e na sua simplicidade ele fala muito mais. E quando ele fala isso, ele não quer dizer que nós podemos sair por aí curando as pessoas, resolvendo os problemas dos outros, com uma grande missão, alimentando o nosso ego, a nossa vaidade, de sermos curandeiros, terapeutas. Não. Ele quis dizer que toda dor que eu tenho em mim, todo flagelo, toda enfermidade psíquica, emocional e física, só eu posso curar a mim, mas ninguém. E ao outro eu dou o direito dele querer ser curado ou não. Sabe por quê? Porque ele mostrou para a gente o seguinte: ao olhar um paralítico, um leproso, um cego, que ia em busca da cura, ele não perguntava, ele simplesmente não saía curando, ele perguntava para todos os enfermos, sem exceção: que queres que eu faça? Ora bolas, se é no dia de hoje, você fala assim para ele, se ele tivesse encarnado, né, e fosse curar você, você fala assim: tá de brincadeira, né, Jesus? Estou destrupiado aqui, você está olhando para mim e falando: que queres que eu faça? Ora bolas, não tem nem que perguntar, já me curando, né? Que nem hoje em dia as curas, vem cá, vai, né? Está curado, irmão? Está curado, irmão? Está curado, irmão? Não. Ele perguntava, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vou falar todas as vezes, nós queremos ajuda. Sim, nós queremos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Nós queremos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Como foi na época de Jesus, como aquele paralítico que desceu pela claraboia de João, e lá na casa de Simão Pedro, numa maca, ele curou aquele paralítico, perguntou: que queres que eu faça? Eu quero que me cures, que me faça andar.
Aí ele pergunta: tens fé? Tens fé? Tens fé? Tenho, mestre. Tenho, rabi. E ele cura o paralítico. Ele cura o paralítico. Obrigado, Senhor. Ele pula: Jesus me curou. Yoshua me curou. Não, eu não te curei. Tua fé te curou. Mas ele queria ajuda, mas não queria ser ajudado, porque a primeira coisa que ele fez foi correr para o bordel. Por quê? Porque ele queria, naquela noite, embebedar para se comemorar, ter mais de uma, duas, três, quatro mulheres, porque elas os rejeitavam. Ele agora podia, aquela esmola que ele havia guardado, ele gastou naquela noite. Aí eu pergunto: ele queria ser curado? Então, nesse processo de cura, só tem um jeito, uma forma, que nós ainda não entendemos. Nós ainda não entendemos, que é nos amar, nos perdoar, como ela não tinha se perdoado pelos erros. Quando não nos perdoamos, é uma dor muito grande emocional, é muito grande, e eu preciso dividir essa dor com alguém. Eu preciso dividir essa dor com alguém. Então eu vou buscar culpados por elas. Eu vou buscar culpados. Eu quero alguém que esteja do meu lado. E quem é o mais próximo de nós? Quem é? Os nossos familiares, não é? Então hoje a psicologia, a terapia diz o seguinte: a culpa de todo esse sofrimento, esse fracasso, essa depressão, essa síndrome do pânico, das suas derrotas, do seu alcoolismo, das suas drogas, é dos seus pais, que não te amaram, te rejeitaram, que simplesmente se afastaram de suas vidas. Meu pai é um alcoólatra, minha mãe me largou com a minha avó, ou com a minha vizinha, ou na vida, ou na rua. Eles são culpados por tudo isso que está acontecendo, com coisa que eu não sabia que isso iria acontecer. A gente não sabia? Não. Aí a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, está lá o projeto reencarnatório assinado por nós, reconhecido firma, para a gente dizer que não sabia. Nós sabemos de tudo que estamos passando, que vamos passar, e sabemos a solução. Nós sabemos a solução, mas não queremos ajuda, porque dá trabalho, ou não? Mudar meu comportamento, entender que o outro, os problemas do outro, os erros dos outros, as mentiras dos outros, os roubos, a imoralidade do outro, nós não conseguimos entender quem são os outros, não são meu, porque eu jamais vou mudar alguém, jamais. E que se alguém conseguiu aqui mudar uma pessoa do jeito que vocês querem, porque eles querem, não porque a gente forçou, me passa essa forma que nós vamos ficar ricos, porque não dá. Eu tenho que cuidar de mim, eu me tornar uma pessoa melhor, para que através de mim, essa minha luz que Jesus falou que nós temos, vós sois luzes também, levai o sal da terra, levai ao mundo, ao outro, essa luz que tem dentro de nós, chamada Jesus, nós precisamos irradiar à nossa volta. Mas se eu não me amar,
Se eu não me respeitar, se eu não me tolerar, esquece, não dá. Não dá. Ama o teu próximo, maravilha? Mas como a ti mesmo. Se eu não conheço amor, se eu não conheço respeito, porque eu só conheço quando eu absorvo, não é? Se eu não conheço, como é que eu vou vender um produto que eu não como, que eu não acredito? Então eu preciso, primeira coisa, me amar, me respeitar, porque a única missão que me cabe, que me é responsabilidade quando eu encarnei, a minha única missão, única, sou eu. Não para ser melhor que os outros, não, para ser melhor para os outros. Eu me tornando uma pessoa melhor, automaticamente todos aqueles às voltas receberão isso. Então que nós, a partir de mim, a partir de nós, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, a gente não percebeu isso ainda, gente. Eu não percebi. Esse momento maravilhoso, onde nós estamos tendo uma oportunidade, talvez a última oportunidade, de decidirmos ou reencontrarmos o nosso caminho para a felicidade, porque a única fatalidade que nós temos, a única fatalidade nossa, é que seremos felizes, mesmo a gente não querendo, mas vamos ser, por incrível que pareça. Vamos nos sabotar, como nós nos sabotamos muitas vezes. Nós vamos nos sabotar para ser infeliz, mas não dá, está decretado. O homem mandou, está mandado, do átomo ao arcanjo. O tempo é de cada um, que todos seremos, até o criminoso, até o político, até aquele criminoso hediondo, até ele. Cada um ao seu tempo, mas seremos felizes. Não tem jeito, não tem jeito. Agora, cabe a cada um de nós ser mais rápido, como Jesus foi, né? Ou é, muito mais rápido. Ou, então, de alguma maneira, a gente andar devagarinho. Que nós possamos aproveitar esse tempo. Que nós possamos, cada dia, nos tornarmos pessoas melhores. E que essa luz chamada Jesus possa estar conosco. Vamos encerrar com o meu amigo, ele é compositor, o Rui já falou, né? Cantando a música Quanta Luz, tá? Para a gente encerrar, vou pedir para o Rui. Aqui. Peço aos médios que se posicionem, se preparem. Pessoal, agora nós vamos para um momento muito solene, que é a bênção através do passe coletivo. E hoje nós temos, ainda um plus, além da prece que vai ser feita por nosso irmão Newton, também o irmão Marcos vai nos dedilhar o seu violão, sua linda voz. Por favor, apague as luzes do fundo também. Todas as boas energias que nós vamos receber agora de Jesus e seus mensageiros, nós vamos poder levar também para a nossa casa e compartilhar com nossos familiares. Quando você chegar lá cheio de alegria, cheio de boas energias, abrace seus familiares e pense do bem que você deseja para eles. Não precisa falar nada. Ou diga, Deus te abençoe, para que ele também possa compartilhar as bênçãos de Jesus essa noite
no seu lar. Por favor, Nilton. Mestre, aqui estamos nós. Agradecemos por tudo que nos tem dado, por tudo que nos dará. Que esse teu amor que nos envolve todos os dias, independente se estamos sensíveis ou não, porque amor é isso. Agradecemos aos trabalhadores desta casa, as correntes médicas, magnetizadoras, que criam nesse momento esse espiral de energia e flúvios que envolve cada um de nós, nos vitalizando, nos curando, restaurando as nossas células, harmonizando, fortificando os nossos pontos de força, tornando cada um de nós seres de luzes. As células estão todas iluminadas. Com tua permissão, Mestre Jesus, nós vamos dividir tudo isso que estamos recebendo, esse potencial átmico poderoso, primeiro com os nossos entes queridos. Vamos aos nossos lares, levando essa tua luz, penetrando pela entrada principal, e tu vai à nossa frente, removendo todos os miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos negativos, de medo, insegurança. E aqueles amigos, companheiros de jornada, amigos em afinidade, mas não em afetividade, que porventura estejam desarmonizando o nosso lar, não serão expulsos, não, como tu o fizeste com todos aqueles que te procuraram. Eles serão auxiliados, magnetizados, sedados e levados aos locais de auxílio e recuperação, para continuar em sua jornada de crescimento e evolução. Aos nossos entes queridos que lá estão, até mesmo os nossos animais, nossos vegetais, companheiros de jornada, nesse momento recebem a tua luz, mesmo que não percebam, mas sente a tua paz, o teu amor. E nós aqui reunidos que estamos, como uma forma de gratidão, todos nós, não vamos trazer, mas nós vamos levar nesse momento a todos os nossos irmãos que sofrem e estão sofrendo pela tragédia no outro lado do mundo. Que essas vidas que se foram nessa desencarnação em massa possam ser acolhidas como sabemos que serão, com muito amor, com muita paz e harmonia. E aos que aqui ficaram, recebe nosso momento,
recebe a nossa solidariedade. Em nosso chakra cardíaco e solar, na área do tórax, cada um de nós estamos doando àqueles países que sofrem e àqueles que lá estão com a dor da perda. Porque essa é a nossa responsabilidade, como irmãos que somos, nessa grande malha universal chamada amor, cujo líder, que é o pescador de almas, mestre, nos proporciona essa felicidade de poder servir, dar muito mais que receber. Que a paz, que o amor, que a sanidade do nosso Divino Mestre possa estar com todos nós, agora e sempre. Graças a Ti, Mestre, graças a Deus e gratidão a essa corrente maravilhosa. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. É Jesus